Olá, está no ar o De Cara com a Imprensa. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, você que está conosco através do canal 18.1 aqui da TV Beltrão e também nas redes sociais. No programa de hoje vamos falar sobre itens de segurança obrigatório nos automotores até 2022. Vamos conversar aqui com o engenheiro mecânico Marcelo da Corrégio, que vai nos contar um pouco sobre essas alterações e como elas vão interferir na nossa vida, no nosso dia a dia e principalmente em quem compra automóvel. Mas é isso daqui a pouco, depois do intervalo. Fique com a gente. Há quase 30 anos, a Dior Center é referência em radiologia odontológica. Realiza a tomografia de face para análises 3D do crânio, o que torna os tratamentos mais assertivos. Também é especializada no escaneamento intraoral com o uso da mais alta tecnologia para substituir as moldagens tradicionais. Com isso, os planejamentos ficam mais precisos e é possível a produção de alinhadores ortodônticos invisíveis. Dior Center, clínicas em Francisco Beltrão, Ampere, Realeza e Quedas do Iguaçu. Agende agora mesmo o seu atendimento. Agora o show do Carlos Magalhães está na TV Beltrão. Todo sábado, 12h30, reprise segunda, 13 horas. É o show que o Brasil quer assistir na TV Beltrão. Carlos Magalhães. Já voltamos com o De Cara com a Imprensa. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Nós vamos falar hoje sobre automotores. Estamos recebendo aqui o engenheiro mecânico Marcelo da Corrégio. Nosso muito obrigado pela sua vinda. Obrigado também. Vamos falar um pouquinho sobre essas mudanças, essas alterações, porque o brasileiro, ele basicamente é apaixonado por carro, né? Todo mundo tem um, ou às vezes dois, né? Tá uma loucura. Cada vez mais as pessoas têm carro na garagem, né? Eu lembro que um tempo era difícil a gente fazer essas aquisições, até pelo preço, era uma coisa mais inacessível. Hoje está tudo muito mais fácil e as tecnologias vêm aí também para tornar mais seguro, para tornar mais eficiente, mais econômico, menos poluente. Dá para dizer isso? Dá, é o que está todo mundo procurando, né? Ele quer uma coincidência entre desempenho, economia de combustível e um valor acessível de aquisição. O que faz com que a gente pense que o Opala, que a gente tanto conheceu, né? Aqueles carrões antigos, né? O Lauda, esses carros sejam cada vez menos, já não são mais fabricados, evidente, mas assim, eu digo perfis semelhantes, carrões com grande desempenho, que têm um grande consumo e que poluam demais, estão descartados, né? Completamente. Eles eram um exemplo da arte da tecnologia da época deles, né? Década de 60, década de 70, quando eles foram projetados e iniciaram as vendas. E hoje, comparado a um veículo atual, eles passam bem longe. Então, um Opala, um Landau, um Dart, né, que eram esses três famosos da época, eram carros para fazer 3 km com 1 litro de gasolina na cidade. E gasolina de qualidade da época ainda, né? A gasolina azul antiga, né? Uhum. E hoje isso é inaceitável, um carro que faz 3 km com 1 litro. Hoje, um bom carro com perfil esportivo, qualquer Ferrari está fazendo 6 km com 1 litro na cidade. E é uma Ferrari, né? Um motor 12 cilindros. Então, muita coisa mudou, principalmente na tecnologia do combustível, que permite uma queima mais completa, e na geometria interna do motor, que aproveita melhor a energia térmica gerada pela queima do combustível para entregar potência mecânica para as rodas. E as questões de segurança também acompanham essa evolução, né? Até porque se o desempenho do carro melhora, é de se entender que ele vai ter que ter um nível de segurança maior. Então, a capacidade... Até porque ele vai oferecer mais risco por conta da velocidade empregada, né? Nem só a velocidade, a arrancada também é muito mais forte, né? O torque que ele entrega é muito maior. Então, um carro da década de 60, da década de 50, era um carro pensado inicialmente para ser seguro para o motorista, em que o nível de deformação que ele tinha segurava a pancada para que isso não chegasse no passageiro. Só que não era uma coisa calculada, ele deformava por inteiro, né? Um dos primeiros carros pensados nisso aí foi Mercedes da década de 50, 55, se não me engano, Mercedes-Benz alemã. E aqui no Brasil, aquela nossa coincidência de conversa ali fora do ar, foi o Corcel, foi um dos primeiros carros. Era um projeto que foi dividido entre a Renault e a Ford, que a Ford comprou um espólio da Renault no Brasil, da Williams Overland, melhor dizendo,
E na Europa era o Renault 19 e no Brasil era o Corsair 1. Então foi o primeiro carro brasileiro pensado em deformar para poder ter segurança para o passageiro. Mas interessante, Rafael, que numa época que ninguém comentava sobre isso aí. Quando tu falava que o carro era seguro em caso de acidente, o povo da época que assistia a televisão na propaganda entendia que o carro era potencial, provável sofrer um acidente. Então não se divulgava isso aí. Então, à medida que o tempo passou, e isso começou a ficar cada vez mais importante, porque as mortes em acidente de trânsito foram ficando mais evidenciadas por conta da imprensa, o povo começou a pensar como é que fica meu filho na jogada, como é que fica a minha esposa no acidente, como é que fico eu, o condutor, num acidente. Então, a segurança começou a tomar partido maior e as montadoras se viram obrigadas a trabalhar em cima disso aí, sob pena de não vender veículo que oferecesse pouca segurança em caso de colisão. E no Brasil, me parece que essa questão ficou mais evidente do período para cá, do período recente, que as pessoas puderam adquirir, sob a modalidade de financiamento, por exemplo, automóveis, né? Isso multiplicou o número de veículos circulando, ou seja, mais chance de ocorrer um acidente. Sim, e a ONU também facilitou para que isso não ocorresse, porque ela vendo que principalmente os países do terceiro mundo estavam com um índice de acidente elevado, ela foi pesquisar onde é que estava o problema. Então ela detectou que tinha um problema de educação e está agindo sobre isso, e um problema estrutural de projeto. Então ela está agindo sobre isso, então ela contempla a Ásia, a Europa, contempla a América e nós aqui na América do Sul fazendo isso também nos projetos. Então ela exige de tempos em tempos que os países deem uma segurada nos valores de mortes no trânsito e para que isso aconteça o governo age fazendo um acordo com as montadoras para que o projeto melhore, os projetos mudem, diminuindo o número de mortes em caso de colisão. E determinando novas normas. Por exemplo, há um tempo atrás nós vimos que a Kombi, por exemplo, da Volks, parou de ser fabricada porque ela não consegue ser, por um painel muito estreito, absorver ali o airbag, a questão da ABS, que foi obrigatório, por isso ela saiu de linha em 2014. Outras medidas aparecem agora também nos novos modelos, nos lançamentos que vêm a partir agora de 2020, 2021, né? Então, agora vai ser obrigatório todo mundo trabalhar com ISOFIX, que é aquele equipamento que fixa a cadeira de criança no banco traseiro, né? A FIX de fixação em inglês, e ISO por conta da norma que foi aplicada, uma norma ISO padrão internacional, que foi quem iniciou esse projeto da ISOFIX. Ele não é o único elemento normativo de fixação de cadeira, tá? Tem um elemento canadense, tem um americano, tem um japonês e tem o ISO que é europeu. Foi iniciado pela Volkswagen em 96 e colocado no mercado em 97. Temos também o aviso de cinto atado para os bancos dianteiros. Temos cinto 3 pontos para todos os assentos, inclusive o assento central traseiro, que normalmente não continha. Temos também ensaio de colisão lateral obrigatório para todos os lançamentos. E, por último, o controle de estabilidade também exclusivo para os lançamentos. Então, o veículo que já está no mercado há algum tempo não vai precisar se adequar ao teste de colisão lateral e ao controle de estabilidade. Mas os lançamentos, sim. A partir de 2023, todo mundo vai ter que ter ensaio e o problema de controle de estabilidade resolvido. Agora, em relação a essas questões como aviso de cinto afivelado, por exemplo, os novos que são fabricados no ano 2021, 2022, mesmo os modelos que já estão no mercado, eles serão obrigatórios? Vai ter que ser adaptado. Mas isso é uma coisa muito fácil de fazer, tá? Se coloca uma cela de carga debaixo do assento do carro, ela é muito parecida com aquele dispositivo que mede o peso das frutas que tu compra no mercado. Repara que tu coloca as frutas em cima de uma balança e tu não enxerga deformação nenhuma. Tem uma célula de carga que ela passa uma corrente elétrica dentro dela e quando ela é pressionada, aquela corrente de saída varia com relação à entrada. A variação da corrente elétrica é colocada no microprocessador que calcula qual é o peso do que tu tem em cima da bandeja. Então no carro é parecido. Tu coloca uma carga sobre o banco, no caso o peso da pessoa, ele detecta que há carga no banco, mas o cinto não está atado. Aí acende uma luz no painel e dispara um alarme sonoro. E, inclusive, eu fiz um teste sem querer no meu carro, com o peso da mochila, ele disparava. Eu levantei a mochila, o alarme parou. E tá no assento do carona. Botei a mochila, disparou o alarme. Levantei a mochila com a mão, parou o alarme. Então, e é um alarmezinho que vai ele é irritante, incomodando, né? Ele vai aumentando o volume gradativamente e chega num ponto que ou você põe o cinto ou você põe o cinto. Mas aí ou para o veículo, porque o brasileiro, ele incomoda, né? O que o brasileiro faz, né, Rafael? Eu já vi na internet vários pessoas lá em fórum fazendo uma pergunta de como desconectar o alarme sonoro do carro por ausência de segurança. Eu não sei para que isso. O cara quer morrer de graça.
tá? Porque está mais do que comprovado, o cinto de segurança diminui em 70% as mortes de acidente de trânsito. Então, o cara não coloca o cinto, ele está apto a ter um problema de ser jogado para fora do carro, de bater contra as partes internas do veículo em deformação. Então, o cinto vai segurar o cara no lugar certo que ele deve ter. Inclusive, eu sou instrutor do Senai, eu já perdi aluno, tá? Deixaram uma cadeira vaga na formatura, porque o aluno não estava lá, um formando morreu porque foi ejetado para fora do carro por ausência de cinto de segurança. Pois é, e mesmo na cidade, aí você pensa assim, não, mas na cidade, velocidades mais baixas, né? A gente, se acontecer uma colisão, por exemplo, não vai se machucar tanto, mas uma batida simples que você faça no vidro lateral ou mesmo no vidro do para-brisa, já é suficiente para causar uma morte ou um dano gravíssimo que possa causar uma deficiência futura. Então, é tão simples você fazer o ato de atar o cinto, de afivelar o cinto, para propor segurança para você mesmo e para os ocupantes, quer dizer, que não deveria nem ser obrigado, sob pena de multa, tudo isso, porque é uma coisa que trata da sua medida de saúde e segurança, né? É interessante tu falar sobre problemas em cidade. A gente tem muito problema de colisão lateral em cidade. Quando um carro fura preferencial, o que vem na via preferencial bate na lateral do carro. O cinto vai te manter na posição para que tu não tenha uma oscilação dentro do veículo que seja capaz de te quebrar um pescoço, quer dizer, tu sobrevive à pancada e não sobrevive à movimentação da colisão que ocorreu. Então o cinto vai permitir que tu fique no lugar certo, quando o airbag disparar, que tu esteja no local correto para o airbag impactar contigo. Então, se tu estiver meio de lado, o airbag disparar, pode ser que tu seja empurrado com mais força para a lateral ainda, isso é um problema. O airbag, em vez de solucionar o problema, aumenta. Quer dizer, tem que estar na posição correta. Tem que estar na posição correta. Inclusive, é uma pesquisa muito complexa por parte das montadoras. Imagina que se tu bater o carro com o volante virado, o airbag disparar com o volante virado, ele tem que ter a mesma capacidade que o volante na posição correta, que foi uma saída que a Citroën deu, que ficou muito famosa na época, aquele volante de cubo fixo, que saiu no C4 Palas e no C4 Hatch. Tu virava o volante, mas o cubo ficava fixo. Então, independente da posição do volante, o airbag sempre estava na posição correta. E a gente via só a parte arquitetônica, mas a parte de segurança era muito importante naquilo ali também. Porque se a gente parar para analisar, você que está acompanhando o nosso programa, está nos assistindo, acompanha o raciocínio da gente aqui. Quantos anos e quantos milhares, milhões de dólares são investidos em estudo, tanto de segurança, quanto de aerodinâmica, quanto de desempenho, de menos poluente. Isso tudo tem muito estudo envolvido, tem muito dinheiro aplicado. As montadoras, as indústrias, os fabricantes, eles têm engenheiros caríssimos, né? Estudos de engenharia caríssimos para oferecer o que a gente tem hoje no veículo. Você embarca no veículo, você tem lá os componentes eletrônicos, você tem os controles aqui no volante, por exemplo. Tudo isso é fruto de muito estudo, né? Não quer dizer que eu estou achando aqui carros baratos, né? Mas o valor alto que a gente paga no carro não é para pagar só o que tu estás vendo na vitrine da loja, mas é para pagar o que tu não está vendo. Então, de tudo que está rodando na rua, é tudo que deu certo. E o que não deu certo, que testaram, para concluir que não, esse não é o caminho, vamos testar outra coisa. Aquilo tem que ser pago também. Tem que pagar o salário do pessoal que está atrás dessas pesquisas, né? Então, é por isso que um veículo tem um valor elevado. É para poder pagar o desenvolvimento futuro de novas gerações. Pois é. Tem carros hoje, por exemplo, já no Brasil, que oferecem o parking, o estacionamento automático. Você não precisa pôr a mão. Ele estaciona o veículo para vencer aquele problema que muita gente tem com a baliza, né? Sim. Ele estaciona sozinho. E vai, em breve também, já tem aplicado em alguns veículos o dispositivo que freia automaticamente, né? Sim, ele foi desenvolvido pela Volvo, inclusive, lembra que eu falei que a gente só vê o que dá certo, mas nunca fica sabendo do que não deu certo, né? A Volvo, ela se enfiou num problemão, assim, de mídia bem feio. Ela chamou vários jornalistas especializados na área, lá na Suécia, colocou todo mundo numa arquibancada tipo de futebol, parou um caminhão da Volvo, pegou um sedã que desenvolveu esse modelo, e a intenção era mostrar que o sedã ia parar atrás do caminhão. E ele encheu a traseira do caminhão. Ele não funcionou na frente dos jornalistas. Então ela ficou muito mal falada na época. Isso aí foi no final da década de 90.
E o troço continuou acompanhando o desempenho da tecnologia, processadores mais rápidos, né, sinais cada vez mais estáveis para poder interceder pelo motorista, e hoje isso já é uma coisa que está dominada, né? Os Golfs estão vindo com isso, o Jetta está vindo com isso aí da linha Volkswagen que eu sei, então ele espera o motorista fazer alguma coisa, se ele vê que o motorista não vai fazer, ele age freando o carro sozinho. Então se uma pessoa passar na frente, se a fila parar, o carro para sem ninguém pisar no freio. E outra coisa que ele faz também, que está na mesma linha, tu programa qual é a distância que tu quer ter do veículo da tua frente. E ele fica modulando a velocidade para tu nunca ficar naquela distância, na distância menor do que foi programada. Então isso dá muita segurança na condução de estrada. Sobretudo porque às vezes na estrada você piscou, está em cima do outro veículo por causa da velocidade. Às vezes a velocidade nem é o problema, é a tua distração, né? Uma viagem de 3, 4, 5, daqui para Floripa, por exemplo, 10 horas para ir lá ver a praia, né? Tu tá lá entretido com o pessoal de dentro do carro, tu dá uma piscada mais demorada para a lateral, vai dar uma atenção pro filho atrás. Comer. Tomar uma água, que é bem comum, né? Alguma coisa acontece indo para frente, tu não percebeu, o carro vai pensar menor. O carro vai pensar por ti. Né? Então, vai abaixar o valor do seguro. Também. Né? É uma vantagem. Tu tá pagando lá na loja, só que teu seguro vai ficar mais barato. Verdade. Já tem carro que voa? Eu quero que você me responda já, depois do intervalo, não só com a alta velocidade, porque a gente sabe que tem alguns carros que voam por aí, mas a gente conta para você já depois do intervalo, é rapidinho, voltamos em instantes. Há quase 30 anos, a Dior Center é referência em radiologia odontológica. Realiza a tomografia de face para análises 3D do crânio, o que torna os tratamentos mais assertivos. Também é especializada no escaneamento intraoral com o uso da mais alta tecnologia para substituir as moldagens tradicionais. Com isso, os planejamentos ficam mais precisos e é possível a produção de alinhadores ortodônticos invisíveis. Dior Center, clínicas em Francisco Beltrão, Ampere, Realeza e Quedas do Iguaçu. Agende agora mesmo o seu atendimento. O associativismo e o cooperativismo têm vez na TV Beltrão. Programa Associativismo e Cooperativismo. Segundas-feiras, logo após o Diário da Informação, segunda edição. E sábados, às 11 horas da manhã. TV Beltrão, a imagem do Sudoeste. Voltamos com o De Cara com a Imprensa. Você que nos acompanha, o nosso obrigado, você que permite que a gente entre aí na sua casa. Nós agradecemos pelo carinho, você que está com a gente aqui na TV Beltrão e também nas redes sociais. Nós estamos falando aqui com o engenheiro mecânico Marcelo da Corrégio sobre as alterações, as mudanças veiculares que vão aparecer a partir de agora. E antes de ir para o intervalo, eu perguntei para você, Marcelo, tem carro que voa? Tem carro que voa, mas não vai ser para motorista. Carro que voa é avião, então vai ser para os pilotos de avião. É outro tipo de habilitação. É brevet, né? Tem que ter piloto privado e piloto comercial. Mas onde é que está esse carro que voa? E quem desenvolveu? A Uber está desenvolvendo, inclusive. Tá? E tem alguns modelos europeus e americanos já que de fato voam mesmo, mas não são bons como aviões e não são bons como o carro. O carro tem que ser leve para poder ter consumo de combustível e tu carregar asa e motor superdimensionado para aquela condição em rodovia, tu está arrastando um peso que ele não precisa, então o consumo é elevado. E como avião, a aerodinâmica dele é pífia, né? Ele tem uma área de superfície muito maior do que necessária, então é um avião lento, é uma rolha de aerovia, como a gente fala no mundo da aviação. Ele tem dificuldade de subida, ele tem dificuldade de manobrabilidade, ele tem dificuldade de curva, ele tem dificuldade para voar com vento na cauda, porque a aerodinâmica dele é muito diferente de um avião. O que me parece um pouco em contraponto à natureza do Uber, né? dessa questão do aplicativo, que é trazer mobilidade, trazer facilidade. Então talvez fosse melhor desenvolver o helicóptero, que é mais utilizado nas cidades, nas grandes principalmente, né? São Paulo, como por exemplo, né? Ou Nova York. Talvez um helicóptero ou um carro, o helicóptero fosse mais funcional do que propriamente um avião. Né? A grande diferença do helicóptero e do avião é o helicóptero tecnicamente chamado de asa rotativa, é que um helicóptero não plana, né? O avião plana, então isso transforma o movimento deles em bem mais simples. O helicóptero de motor parado, ele cai em catavento, ele tem uma tendência a resistir à queda dele, porque a hélice vai querer se opor ao movimento de descida, então ele cai em catavento, ele cai lento,
mas cai. É um tijolo. Né? E o avião plana. Ele tem digamos que para cada 3 metros que ele voa para frente, ele cai um. Isso é uma vantagem bem grande em relação ao helicóptero. Pois é, agora, onde é que já tem esse protótipo de carro que voa? É coisa de país? É coisa de americano e coisa de europeu. E outra coisa, como eu estava comentando, além do brevet que tem que se ter, porque tu vai dividir o espaço com aviões, né? É uma teoria totalmente diferente de como operar o equipamento, né? A gente vive num mundo automotivo em que as coisas são bidimensionais. A gente tem uma área plana para poder operar com o carro, enquanto um avião vai ter que interceder num mundo tridimensional. Além de ir para frente e para trás como um carro, além de direita e esquerda como um carro, tem para cima e para baixo. E um carro não tem isso aí. A gente não consegue controlar essa altura a não ser pelo tipo de pavimento, uma subida, uma descida, mas um avião tem um componente tridimensional e as pessoas têm que ter um preparo mecânico espacial para poder interceder com esse tipo de problema e é bem mais complexo. Pois é, agora nós estávamos falando aqui sobre as mudanças e isso aí vai pegar todo mundo que tem carro em breve, quer dizer, quem comprar carro novo a partir de 2020, 2021, até 2023, todos os carros devem ter alguma alteração. Entre elas a questão dos lançamentos. Terão obrigatoriedade do ensaio lateral, que é de colisão lateral, né? E também de estabilidade, né? Então, o controle de estabilidade é bem mais fácil de fazer porque é um trabalho eletrônico e elétrico no carro do que o ensaio lateral. O controle de estabilidade ele vai fazer de 2 maneiras o controle de segurança do carro. Ele tem um sistema barato que ele interage com o freio. Então, tu vai fazer uma curva para a esquerda, por exemplo. As rodas de dentro do carro, as rodas da esquerda do veículo, então, na hora da curva para a esquerda, elas vão acabar freando o veículo, de modo que puxa o carro para dentro da curva. Quando ele se permite saber que o veículo está descontrolado, está numa velocidade excessiva para fazer a curva daquele jeito. Isso é fácil de medir com um acelerômetro que o celular de todo mundo hoje tem. Até no celular tem, no carro já tem também. Então ele detecta que o carro está rápido demais para aquela curva e ele interage com os freios de dentro da curva. E tem um sistema vetorial. Ele aumenta a rotação das rodas externas da curva, jogando o carro para dentro dela também. Só que é um sistema mais caro, porque ele vai acelerar o carro sozinho. Ele tem que ser muito bem modulado. E então todo carro que tem ação vetorial tem ação com freio. Mas nem todo carro com freio tem ação vetorial. Os com ação vetorial e de freio são os de maior potência, os que têm um apelo um pouco mais esportivo. São veículos mais caros, portanto. E se faz essa ação vetorial pelo seguinte, não é estranho tu querer fazer a curva mais rápido possível e o freio segurar o carro? Então, numa ação esportiva, é muito mais integrado a necessidade de andar rápido, tu acelerar as rodas de fora em vez de frear as de dentro. É por isso que ele é mais para carro esportivo, além do sistema ser mais complexo, mais caro. E o ensaio de colisão lateral, ele vai ser feito de maneira que aquela coluna que passa atrás da porta, a gente chama de coluna B. Coluna A é do para-brisa, B é da porta, C é do vidro traseiro. Aquela coluna B ela tem que deformar menos para não atingir o passageiro que está ao lado dela. Então, se coloca um ensaio no Latina NCAP, que é feito aqui no Uruguai, ou no NCAP europeu, lá na Europa, um boneco dentro do carro, eles chamam de Crash Test Dummies, são os bonecos que ficam recebendo as pancadas no lugar de um passageiro de verdade, né, que é um boneco que ele imita a fisiologia do corpo, peso, densidade, volume ocupado. Tudo isso através de sensores. E é um boneco que é um boneco de $1 milhão, custa muito dinheiro. Então ele tem elementos na cabeça dele que quando a coluna encosta, ele imita o sangue saindo. Para deixar uma marca na coluna e tu consegue saber que parte do corpo do boneco tocou na coluna. E tu consegue então avaliar qual é o índice de deformação que a coluna teve quando houve a colisão lateral. Ela é feita com o carro parado, recebendo um movimento de 50 km por hora de uma barreira de 950 kg. Então o carro está parado, vem um reboque tracionando dos 950 kg e bate na lateral do carro. Aí tu analisa a deformação que o carro sofreu. Então, dependendo do nível, ele vai ganhar estrelas. E aí essa colisão formada avalia também, além da deformação, qual é o tipo de deformação, não que a lataria do carro sofreu, mas que o boneco sofreu. O que quebrou no boneco, que tipo de sensor no boneco foi induzido a gerar um sinal. A gente chama de qual sensor foi excitado. E daí, dependendo da excitação desses sensores, se calcula qual foi o nível de impacto que um corpo humano teria. E aí tu dá as notas para o carro dependendo desse tipo de informação gerada. Agora, com essas alterações que são obrigatórias a partir de agora no Brasil,
a estudo, a investimento, a novas tecnologias embarcadas. Quem absorve esse custo a mais? Uma fatia é quem compra o carro, óbvio, e uma fatia é a empresa que monta, mas ela tem um acordo com o governo. O governo tem um acordo com a ONU para poder diminuir as mortes. Então, se dá algum tipo de incentivo fiscal. Baixa o imposto aqui, dá uma redução de custo num serviço que a empresa precisa do governo, né? E daí tem uma troca de favores, é uma mão lavando a outra. Mas um pedaço quem paga é a gente. Então, a gente calcula aí a colocação obrigatória de ABS e airbag nos veículos em 2014, aumentou o preço dos carros em aproximadamente R$2.000 na época. A gente pagou por isso aí. E essas novas normas também vão ficar à mercê do nosso bolso. Só que assim, a gente está pagando para ter segurança, né, Rafa? Claro. Então imagina, eu tenho plano de saúde, eu pago todo mês para esse plano de saúde existir. Só que eu não costumo ficar doente, felizmente. Não quer dizer que eu vou parar de pagar meu plano de saúde. Uhum. Tá? Então eu vou continuar pagando, torcendo para não ficar doente. Eu tenho seguro no meu carro há 10 anos, 12 anos. Tá? E eu não uso, nunca usei. Mas eu vou continuar pagando, eu não vou chegar lá para o corretor e dizer, o negócio é o seguinte, ó, não estou renovando esse ano porque não estou batendo o carro, então não estou precisando. Então é o tipo de coisa que a gente quer levar no carro, quer ter à disposição, mas não quer usar. Não precisa usar, exatamente. É importante que se diga isso. Agora, o nosso tempo está acabando, Marcelo, mas eu quero agradecer demais a sua vinda aqui e eu quero te convidar para que você volte aqui para a gente falar sobre um tema que nós não tocamos aqui, que é a questão de carros rebaixados. É um assunto que é recorrente, principalmente para os mais jovens, a molecada gosta, mas é importante a gente alertar aqui através do programa sobre a questão segurança. Você pode até dar uma pinceladinha, mas eu vou te convidar para você voltar numa outra oportunidade e nós falarmos amplamente sobre esse tema, porque é realmente relevante para a nossa sociedade. Sim, com certeza. Até a principal coisa de carro rebaixado, todo mundo que rebaixa carro provavelmente gosta do veículo. Aí na obrigação de ter que passar numa lombada de lado, por exemplo, para que não ocorra o esfolamento da estrutura do carro com uma lombada. O cara passa com o carro de lado e isso torciona a carroceria, aumenta o índice de trinca, de solda a ponto, o carro fica mais mole de tanto passar na lombada de lado, causa deformação e fadiga na lataria. Então, quem gosta de fato de um carro não deveria rebaixar. É uma questão de gosto, mas tecnicamente falando não é adequado. E acaba prejudicando o veículo, né? Sim, é aí que está. As estruturas, né? Vai de encontro ao teu gosto. Tu gosta tanto de carro, então em vez de tratar bem, tu vai passar a tratar mal, né? É um contrassenso. É um contrassenso. Muito obrigado por você ter vindo. Eu quero te agradecer pela vinda e desejar aí um bom ano 2020. Obrigado para vocês também. Estúdio novo aí, tudo muito bonito. Tomara que tudo dê certo. Que bom. Tá certo. Muito obrigado a você também pela audiência. Você que nos acompanha através do canal 18.1 e também você que nos acompanha através das redes sociais. A TV Beltrão está mudando para você, por você e para mais ninguém. Nós agradecemos demais a sua audiência, agradecemos demais você que nos permite entrar na sua casa e convidamos. Semana que vem a gente está de volta com mais um tema importante, mais um tema relevante aqui no nosso De Cara com a Imprensa. Grande abraço, até lá!